E aí, gente, analisar isso aqui. No episódio de hoje, eu quero de novo falar sobre economia. E, de novo, eu tô tentando separar alguns temas do nosso podcast Princípio Econômico, que são focados em economia. Que tem a ver com o tema, mas tem uma pegada mais pra ciência da computação também. Então, por isso que eu decidi pôr esse episódio na área da Science, em vez do Princípio Econômico, que é focado só em economia em si, né? Esse episódio a gente vai focar mais na parte da teoria do caos, né? Que é uma teoria muito importante para várias áreas da ciência, né? Especificamente, a gente vai ver qual é o impacto da teoria do caos na economia. E eu creio que a melhor forma de você entender o básico das implicações práticas dessa teoria na economia é um dos capítulos no começo do livro Making Economic Sense, do Murray Rothbard, que explica que uma das razões que o modelo keynesiano de economia, né, o modelo probabilístico, o modelo econométrico de prever o futuro da economia está incorreto, é por conta também da teoria do caos, né? Que qualquer aplicação principal da teoria do caos na economia, que tanto inflação, PIB, taxa de câmbio e vários outros dados, preços de ações na economia são partes de um sistema que é considerado caótico, né? Quando, no contexto da teoria do caos, como o sistema é considerado caótico, não tem como você prever o futuro dele. É muito complexo de você prever o estado futuro desse sistema, né? A gente vai tentar descrever um pouco sobre isso, né? Antes de tudo, eu quero falar sobre a questão do que é essa teoria, né? Como que ela nasceu. Eu creio que a referência mais é, importante no começo dessa teoria é o problema dos três corpos, como foi citado pelo Poincaré. Esse é o primeiro nome dele. Mas o Poincaré é um matemático muito importante, somente para topologia. Ele escreveu um livro chamado Análise de Citos, um dos primeiros tratados de topologia moderna, né? Obviamente a gente tem Riemann antes, mas ele fez algumas análises diferentes. Então, não foi o primeiro, mas um dos caras importantes nessa questão. E ele menciona em um dos seus livros algo relacionado à teoria do caos, né? Que é o problema dos três corpos, né? Então, quando você quer calcular a provável movimentação, né, da Terra em relação ao Sol, então, você consegue criar uma série de equações para conseguir, baseado no comportamento atual deles, de forma elíptica, né? Como eles vão se comportar um em relação ao outro ao longo do tempo, né? Que é um sistema com constante movimento, né? O próprio universo também, a gente tem subsistemas, né, galáxias que estão em constante movimento. Você tem a própria teoria relacionada à expansão do universo, né? Que vem desde George Lemaitre, que tenta mostrar que o universo está expandindo, né? Então está em constante movimentação, né? Então, é sim difícil, não quando tem dois corpos apenas, mas quando tem três corpos. O sistema de você para prever o futuro, por exemplo, qual vai ser a movimentação com certa curiosidade da, da Terra em relação ao Sol e da Lua em relação à Terra. Você quer fazer esse cálculo com os três corpos conjuntamente. Fica complexo. Quando você põe N corpos nesse contexto, quando você aumenta o número de variáveis que se adiciona nesse sistema que envolve mecânica celestial, né? O problema fica mais complexo, né?
E ele vai citar algo relacionado a condições iniciais. As condições iniciais do sistema, quando elas não são conhecidas, é difícil de você inferir ao futuro daquele sistema, né? E que pequenas mudanças nesse sistema podem causar efeitos que são grandes demais para você conseguir saber o futuro. Tem até aquela velha citação do Laplace Demon. Imagina um ser que consegue saber com infinita precisão o futuro de qualquer sistema, né? Nesse caso, esse ser ele vai conseguir, ele consegue entender todas as condições iniciais do sistema de uma forma absoluta, né? No caso, o maior exemplo disso, na minha opinião, do ponto de vista teológico, seria Deus, né? Que consegue saber o sistema com toda a sua tensão. Porém, nós, seres humanos mortais, não podemos. Então, a gente tem essa dificuldade de inferir questões probabilísticas em sistemas complexos. Eu vou deixar a tese do Oestreicher, citando o Poincaré nessa questão sobre a origem da teoria do caos. Se vocês quiserem ver um pouco mais, né? Sempre bom ver as referências dos nossos episódios. Então, desde Poincaré, esse tema ficou em hiato, né? Eu não creio. Obviamente existe tema de equações não lineares e coisa do tipo. Equações estocásticas e coisa do tipo. Mas não existe, depois de Poincaré, nenhum desenvolvimento grande nesse tema. Até um cara chamado Lorenz, eu não lembro o nome dele. Então, o Lorenz não é para confundir com o Lorenz na física, né? Que antecedeu Einstein aí na questão relacionada à relatividade. É outro Lorenz. É um Lorenz na. Eu estou falando isso porque eu confundia. É um Lorenz na meteorologia. Não sei se é nos anos 50 ou 60. Que o Lorenz, ele vai tá mexendo no seu computador e tal. E ele colocou um grupo de equações ali para analisar tempo, né? Questão meteorológica, né? E ele viu que aquele computador antigo dele tá fazendo uma questão de programação, que quando o sistema começou a dar uns valores muito discrepantes, né? Muito fora do que ele esperava, do ponto de vista probabilístico, né? Tava tentando simular o tempo ali. Aí ele pensou que o PC dele tava quebrando, até os documentários mostram isso, né? Eu lembro o primeiro documentário que eu vi sobre teoria do caos, tem até no YouTube também, falou sobre essa questão. Aí começou a bater no computador, tipo, essa merda não tá funcionando. E aí, ele, ele viu que, na verdade, não era um erro. Que quando ele mudava os valores iniciais dessas equações no paper original dele, que eu deixei na descrição, e falar sobre isso, tem até a palestra dele, que eu vou citar já. Trata isso, né? E quando ele mudava os valores iniciais dessa simulação, mesmo que fosse uma pequena mudança, o impacto que isso tinha a longo prazo no sistema era gigante, né? Então você vê, por exemplo, essas imagens aqui no fundo, nossa thumbnail, isso vai ser chamado de os attractor, Lorentz attractor, né? Eu não sei como é em português, mas são os attractors de Lorentz. Então, um attractor, ele tem essa forma que parece as asas de uma borboleta. Por isso que se chama o efeito borboleta. E esse resultado, ele não é uma questão artística, né? Você colocava esse sistema e colocava graficamente ele com as equações de Lorentz, por exemplo, você tinha o ataque de Lorentz. Então, mesmo que você criava condições para o sistema que era para ser totalmente randômico,
o padrão era esse. Mesmo que você mudasse um pouco, o padrão sempre é esse. Os documentários mostram isso. E tem simulações também que mostram isso. Como esse Attractor evolui ao longo do tempo. Então, o significado desses Attractors, obviamente, mostra aí um padrão geométrico, topológico, essa questão caótica desse sistema. Esse padrão ficou conhecido como Attractor de Lorentz até na teoria do caos em geral e com relação a fractais. Só que o fractal ele é uma propriedade topológica que ele pode ter várias formas. E essas formas topológicas elas são consideradas, de certa forma, caóticas. Né? A palavra caótica é um pouquinho difícil de, talvez, você entender o que significa isso. Né? Basicamente significa que você não consegue prever a estrutura desse sistema quando você muda somente algumas questões iniciais da forma como ele evolui. Né? O fractal é como uma forma geométrica que tem um padrão geométrico que ele, ele parece padronizado, né? Mas ele é um sistema caótico, é um sistema estocástico. Então, é um padrão que não acaba. Né? É um padrão de contínuos loopings, como a gente vê aqui na imagem. Né? Mas se você pegar a imagem de fractais maiores, você vai ver que o negócio é bem complexo. E tem várias questões atreladas associadas a fractais na própria biologia, né? Até as sequências de Fibonacci também são associadas à biologia. E alguns têm associado também os fractais com isso, né? Tem várias questões aparentemente randômicas, né? Eu tenho até que fazer um episódio sobre isso. Eu não acredito na palavra randômica. Bom, verdadeira randomicidade não existe. Mas a questão é que sistemas caóticos existem. Prever o futuro deles é complexo. E ele até fez uma palestra. Ele não deu o título, tá? Normalmente quando você fala sobre efeito borboleta, essas coisas assim, tem filmes e isso é citado muito. É, o título da palestra, que não foi o Lourenço que pôs, foi o organizador da palestra. É, um bater de asas de borboleta no Brasil pode causar um furacão no Texas. Né? Tem como você vou deixar na descrição, tem o paper. Paper não, a transcrição da palestra. Que tem esse título, mas não foi o Lourenço que deu. Né? Obviamente, pelo princípio da localidade na física, não tem isso na verdade, não. É só um título, tá? É, não é verdade que um bater de asas da borboleta vai alterar alguma coisa no seu ecossistema. É, isso não é logicamente possível. Então, se alguém dizer essa frase, tem que entender que é uma frase conceitual. O que ela quer dizer é que as condições iniciais do sistema podem mudar ele de uma forma muito grande no seu futuro. E a aplicação mais prática para se entender é que esse sistema vai se tornar caótico, você não vai conseguir prever o futuro dele. Então, é uma coisa que você não consegue ter controle, né? Tem papers falando sobre chaos control. Você tentar lidar com essas equações não lineares que explicariam esse sistema de chaos dynamics, mas não é isso que a gente vai focar hoje. Né? Então, e você vai ver papers mostrando caos em vários sistemas. Por exemplo, um conhecido e até mostrado em documentários. Eu recomendo muito documentários que tem no YouTube sobre esse tema. Que é da questão do batidas de coração, por exemplo. Tem artigos, se você for no Google Scholar, põe assim, Chaos Theory, Heart Beating. E você vai ver vários papers associados a
tentar encontrar o caos, que eu vou falar como, nos padrões rítmicos, né? Gráficos de uma batida de coração no sistema hospital e tal. Isso é muito importante, você saber esses padrões para pessoas que têm angina, problemas cardiovasculares e outras questões, né, para se prever. Quando poderá ser um possível ataque para uma pessoa que tem esses problemas. Só que a probabilidade nesse contexto é bem complexa. Porque a teoria da probabilidade ela funciona em alguns contextos muito bem. Um jogo de cartas funciona, talvez, para apostar em cavalos e coisas do tipo. Mas nessa questão ela não funciona muito bem porque um sistema é considerado caótico. A teoria do caos não diz que todos os sistemas são caóticos, mas que sim, alguns são. E no caso, os padrões batida de coração são caóticos. Ou seja, mesmo você entendendo como eles funcionam, do ponto de vista biológico, médico, enfim, você não consegue prever. Quando uma pessoa vai ter um ataque do coração, somente pelos ritmos cardíacos em si. Você fala, daqui a 50 dias vai ter. Isso é uma questão relacionada ao caos, né? Então, isso seria muito bom para medicina. E isso fosse possível de se prever. Você, além, obviamente tem os marcadores genéticos, tem a parte genética que tem que entender, baseada no banco de dados deles. Se algum tipo de gene específico que você possua pode te dar uma probabilidade de ter doença de coração, ou até questões comportamentais, né? Você não faz muito exercício, coisa do tipo. Essa questão aqui é um sistema que é caótico, né? O sistema que obviamente é caótico, que foi a origem da teoria, é meteorologia, né? É impossível com a teoria probabilística atual prever o tempo daqui a 50 dias, 100 dias, um ano. Às vezes, você pergunta pra Alexa qual vai ser o tempo hoje, ou quando vai chover, ela vai errar. Mesmo com inúmeros dados, né, de satélites, imagens, dados atrelados à velocidade do vento, campos vetoriais de forças eletromagnéticas e outras questões. Infelizmente, é muito complexo prever o tempo. Por exemplo, em São Paulo tá uma onda de calor muito grande. Só que ninguém consegue explicar, pelo menos, talvez eu não pesquisei muito sobre isso. Mas pelo que eu vi, ninguém sabe explicar o porquê. Eles sabem explicar que isso aconteceu e mais ou menos quanto tempo vai durar. Mas não sabem explicar o porquê. Isso mostra a ignorância em relação aos ciclos climáticos que a gente tem hoje em dia. E essa ignorância é parte do pressuposto que é um sistema caótico. Não que todos os sistemas são caóticos. Não é que o sistema não pode ser previsível. Do ponto de vista do Laplace Demon, um ser que poderia prever o futuro com infinita certeza. Eu creio que esse ser existe, né? No caso, o ser que consegue ver o futuro até o tempo, né? Meteorológico, infinita certeza, é Deus, no caso. Somente ele. Então a questão é, se é um sistema determinístico, por que para nós não é determinístico? E a questão é pelo fato da nossa ignorância. Obviamente a gente tem um conjunto de dados muito grande para analisar dados meteorológicos. Mas a questão é que não é só os dados que importam, você precisa de um entendimento, até topológico também, da, da Terra em si. Também. Uma coisa importante para a topologia da Terra, né? Do ponto de vista da geologia, né? E outras questões, eu lembro de um paper, até publiquei no Instagram um vídeo, no Instagram, os primeiros posts do Instagram que eu fiz, relacionado à topologia da Terra, né? E eu não lembro como era o nome do tipo de onda, né? Mas era uma onda específica que era relacionada à topologia da Terra, que poderia ser explicada somente dessa forma. Então,
ciclos climáticos, várias questões topológicas, elas são bem complexas. Então é difícil você explicar algumas coisas. Então, batidas de coração, meteorologia, vamos direto para economia, né? Na física a gente tem muito disso, né? Obviamente. Mas na economia a gente tem mais ainda esse caos. Só que o caos que a gente quer analisar não é atrelado ao que o von Mises que te critica relacionado à matemática na economia, mas é relacionado aos dados em si econômicos, né? Então, alguns papers mostram caos, umas técnicas específicas, técnicas matemáticas, no caso, como o expoente Lyapunov, que é o mais conhecido para você medir o caos num sistema. Então, tem um paper da Prita Das, dois papers, na verdade. Um medindo o caos, possível caos, na taxa de câmbio, que é a diferença entre o valor de moeda entre países, em diversos países da Europa. Outro paper dele, né? A Prita Das. E outro autor também que tem o mesmo sobrenome na descrição. Tentou examinar a inflação. Se dados inflacionários são caóticos. Obviamente você tem que ter um conjunto de dados muito grande para isso. Nem sempre esses dados eles vão ser bons o suficiente para fazer um bom trabalho. Tem uma tese também que eu publiquei no meu Instagram, um resumo, que se chama do Radikov Chris, provavelmente pronunciei errado, que é o Encontrando Caos no PIB da Finlândia. Finlandês, né? Finding Chaos in Finnish GGP. E o autor, 2014 isso ainda, ele usa uma técnica usando o expoente de Lyapunov. Então, o expoente de Lyapunov ele tenta mensurar a divergência entre duas séries temporais, por exemplo, você poderia usar para isso, ao longo do tempo. E se essa série divergir de uma forma anormal, você pode calcular a quantidade de caos no sistema, né? Especificamente, em todos os papers que eu li nesse tema, eles usam, além do expoente de Lyapunov, tem uma versão que é o algoritmo de Wolff, que é um artigo específico, o sobrenome do cara é Wolff, né, que é usado. E tem também o algoritmo de Rosenstein, que nesse caso ele usou de Rosenstein. E até tem umas libraries, acho que em C++, uma linguagem de programação para você fazer isso, né? E no caso o Radical Chris, que é onde ele é da uma universidade da República Tcheca, ele usou esse algoritmo de Rosenstein e outra coisa chamada expoente de Hallstein. Acho que eu pronunciei errado. E uma técnica também que mede esse caos de 0 até 1. Tem umas questões aí, parte topológica também, que eu não vou falar, mas que também tá relacionada a essa parte de 0 até 1. Então, por exemplo, um, um nível de caos de 0,2 é baixo. O nível de 1,0 é o mais alto possível. É, embora a maioria dos países que vão ser analisados tiveram maior. Ele usou, no caso, o PIB da Finlândia como base, que é um dos principais índices de crescimento de um país, embora tenha vários problemas. E ele pegou os dados de 1975 até 2012. E ele calculou que o caos do PIB finlandês é de 0,95. Concluiu que, é, por ser um resultado alto, né, quase 1,0, que é imprevisível. Isso é interessante porque no mercado de ações havia há um método para você calcular o que chama de random walk, que é uma coisa que foi inventada na física
e que foi atribuída para a economia depois. O que é um random walk? Aplicado para o mercado de ações. Para você tentar dizer, por exemplo, se o mercado de ações do Brasil ele é randômico no seu comportamento. Se ele for randômico, não é possível você prever o futuro dele com facilidade, né? A maioria dos papers que tinha falava sobre isso tentava provar que o seu país, né? A sua bolsa de valores não tinha random walk, né? Então era previsível. Isso vai acontecer em papers nesse tema também. Nesse caso, foi aplicado para o PIB, é um método diferente de random walk, porque está tentando perceber quanto o sistema é caótico. Então é diferente você tentar prever o random walk, o sistema randômico, e tentar determinar o caos do sistema. Equações totalmente diferentes. E, no caso, o PIB da Finlândia foi 0,95. Alguém poderia perguntar por que alguém da República Tcheca ia querer saber do PIB da Finlândia, né? Ele disse que ele, ele escolheu a Finlândia porque era um país que tinha mais dados clean assim para ele usar nesse contexto sobre o PIB. Só que aí teve outro paper de várias autoras de uma universidade indiana e alguns de matemática, física, enfim, ninguém de economia. Que tentaram calcular usando as técnicas também parecidas com a do Rádico, mas também outros. Tentando calcular o caos no PIB e também no crescimento do PIB, que são coisas diferentes, para os países do G20. O resultado, ele também usou o expoente de Lyapunov e o expoente de Hirsch, também a técnica de 0 até 1, para ver se o país ele tem causa ou não. Os dados eram de 1961 até 2018 e eles fizeram várias técnicas ali para limpar esses dados para ser corretamente usados. Tinha também uma forma de você analisar o caos subsequente de diversas partes desse sistema, que é Recurrency Analysis, análise de recorrência, para você não ver o caso só como um todo, mas talvez em períodos econômicos e ciclos. Esse caos ele é contínuo. E no fim, países como Brasil, Austrália, Argentina, China, Canadá, Estados Unidos, todos os países que são os principais do mundo foram de 0,90 para cima. Ou seja, do ponto de vista da teoria do caos atual, não é possível prever o futuro deles apenas com os dados do gráfico. Apenas com os. Isso é uma forma de econometria probabilística, apenas para analisar os dados desses países. Somente usando os dados anteriores com o PIB, não vai dar certo. Isso, na verdade, não é uma prova que é possível você prever o futuro do sistema econômico. Se o país vai crescer o PIB ou não. Mas é uma prova que os dados econômicos históricos não são suficientes para prever o futuro do sistema. E alguns sugerem que de forma bayesiana seria possível, né? Que é um tipo de probabilidade que usam os dados históricos para prever o futuro, né? Mas mesmo assim, no caso da economia, não é possível. Porque os dados em si do PIB, eles não mostram as causas que causavam esse PIB. Você está basicamente pegando um dado, um resultado de algo e tentando a partir do resultado imprimir o futuro. Para você saber por que foi aquele resultado, porque o PIB desceu, subiu, tem que entender questões históricas, questões políticas, questões econômicas atuais daquele país. Questões que não tecnicamente são matemáticas sempre. Então, a questão é que isso mostra um tapa na cara do keynesianismo na prática, né? Mostra que toda a probabilidade keynesiana ela está ela, ela não tem uma força decente. Eu gosto do paper
do Trygve Ravel, ganhador de prêmio Nobel por na teoria da probabilidade. Só que a teoria da probabilidade dele é muito mais pessimista. A tese que ele escreveu sobre esse tema, que é a descrição que ganhou o prêmio Nobel de Economia, ele não é uma pessoa que busca ter absoluta certeza do sistema que ele quer. Ele até era bem pessimista no final do paper, quase o livro que ele escreveu. Então ele era mais um cara que estava tentando analisar as possibilidades da probabilidade na economia, que não é inútil, mas que tem certas ressalvas. O que parece entender porque o preço do arroz caiu, tem que olhar as notícias, né? Ver aqui na Austrália teve uma grande colheita de arroz e essa causa do aumento da quantidade de arroz. Com o aumento de suprimento você tem uma baixa de preço, o que é óbvio, né? Não tem como você tem um suprimento muito alto, você não consegue estocar ele por muito tempo, porque você vai ter mais custo. Tem vários tipos de commodities que não são duráveis, né? Como ouro e prata. Então, quando você tem mais suprimento, você quer vender logo. Não vai ter prejuízo. Então tem essa questão. Qual é a implicação disso, né? Esses dois papers nos mostram, além da questão da inflação também ser caótica. Eu lembro de escrever, eu tava tentando pegar uma bolsa maior numa universidade. Eu vou falar, é FECAP. E aí, era um negócio que você tinha que escrever uma redação para participar de um projeto dele, né? De pesquisa acadêmica. E eu escrevi isso, e era sobre a Selic no Brasil. E meu objetivo, até pus isso num livro, na, na minha redação, né, era usar essa questão da teoria do caos, que eu já conheci na época, para mostrar que prever a taxa de Selic no futuro é impossível. Ela vai aumentar ou baixar no longo prazo. Dadas as questões econômicas, taxa real da Selic, no caso, não artificial. E mostrando até alguns papers, mostrando historicamente que nunca foi possível prever esse sistema. Então, o meu ponto ali era que era impossível. Você podia usar o espelho de tempo 9 para isso, determinar a probabilidade futura daquele sistema da Selic. Porque é um sistema caótico por si só, do ponto de vista matemático, né? Obviamente tem formas de você prever o futuro do sistema através de praxeologia, né? Você entender as causas através de acontecimentos, questões políticas, econômicas, prever o futuro de um sistema. Obviamente, se um país está em guerra, com certeza ele vai gastar mais. E o sistema econômico dele vai ser diferente do que se ele não tivesse em guerra. Não são coisas simples que não estão nos dados históricos da economia. Por exemplo, quem há 10 anos atrás ia prever que o PIB da Ucrânia ia baixar tanto? Vou te pegar aqui na internet. Quem imaginaria que o déficit da Ucrânia estaria mais de 100% do PIB em 2023? Vou pôr aqui. Ucrânia, GDP. Na verdade, ele tá, até 2020 ele estava em alta, né? Até 2021. Vamos pegar o déficit da Ucrânia. Desde 1997 a 2022. Pegar aqueles anos. Então,
parece que foi pelo menos 15%. Enfim, teve uma mudança grande com a guerra na economia ucraniana. Tô vendo aqui que o último, em dezembro de 2022, foi 78% do PIB. Mas eu vi algumas notícias que já tá mais de 100% do PIB. O que ele tem que pagar para outros, né? O déficit. Então, eles estão sem grana, basicamente. Quem preveria isso? Ninguém. Há 10 anos atrás ninguém preveria isso. A situação da Ucrânia atual. Então, é uma coisa que é uma questão que não está nos dados do PIB em si. Entender as causas geopolíticas dessa questão. É uma questão histórica, né? Você tem que entender a parte histórica também. A parte política, é, a parte também de informação de informações que a gente não, nunca possuiria. Investidor não possuiria. Essa própria guerra mudou praticamente totalmente a questão do petróleo, a questão da energia. Muitas coisas mudaram, né? O preço do barril, o preço de várias coisas mudaram por um tempo. É, questões da Europa ali relacionadas à venda e compra de grãos, algumas áreas da agricultura também foram afetadas por várias questões de importação, exportação e regras da União Europeia. Coisas históricas, coisas que estão relacionadas à ação humana. É impossível de alguém dizer que não está relacionado à ação humana. Literalmente, a ação de pessoas que não tem como prever. A gente tem que entender o estado atual do sistema e, por fim, conseguir é, inferir o que deve ser feito. Se alguém soubesse que o petróleo ia cair por conta disso, teriam oportunidades de lucro, né? Você vender o que você tinha de ações no petróleo antes de cair, para depois comprar baixo e depois vender por um mais alto, né? Em arbitragem. Então, essas duas teses da descrição mostram matematicamente, né? Obviamente a pesquisa expoente de Lyapunov aplicados na economia, ela é recente. Mas eu creio que elas mostram algo que a gente já sabia. Que os sistemas econômicos são caóticos. A redação que eu escrevi para a FECAP, eu era aluno na época, eles não aceitaram, né? Falaram que não tinha nada a ver, enfim. Que era. Os artigos que não tinha nada a ver. Eu acho que eles não entenderam o artigo. Até porque isso é um impacto muito grande no keynesianismo, que é muito atrelado à probabilidade, né? No livro do Keynes sobre probabilidade, para certas instituições, eles preferem ignorar que isso existe. Não é que é impossível você prever o sistema econômico, mas é quase possível usando a teoria da probabilidade. A teoria da probabilidade deveria ser extinguida da economia? Não, mas deveria ser usada de outra forma. A forma que as crenças em certos sistemas, que a gente chama de beliefs, a tese do Frank Hansen nesse tema fala bastante disso, de uma crítica a Keynes. Então a questão é, alguém que está fazendo faculdade de economia agora e está aprendendo programação aí relacionada a cálculo de probabilidade. Será que isso é útil? A questão é, qual que é a limitação de econometria? Uma coisa é econometria para analisar os estados atuais. Analisar o futuro é outra questão. Para analisar os dados atuais históricos é perfeito. Estatística, econometria. Mas para prever o futuro, que é uma coisa que muitos governos fazem, não é possível quando o sistema está estático. Mas como você não tem como prever acontecimentos que mudem a geopolítica, questões pandêmicas também, você não tem como prever guerras, conflitos,
conflitos entre nações do ponto de vista econômico. A pessoa que consegue prever essas questões em curto prazo, ela consegue lucrar a partir disso, né? Esse é o objetivo do empreendedor, no caso, né? Então, o bom economista é aquele que consegue prever o futuro através das ações do presente. Ele tem conhecimento do passado, mas ele consegue, através das ações do presente, prever mais ou menos, pelo menos melhor do que a maioria, o que vai acontecer. É melhor você ter uma informação, pouca informação correta do que nada. E o bom economista tem pouca informação, às vezes, mas ele consegue usar ela sabiamente, conseguir lucrar a partir disso. Enfim, em resumo, esses papers mostram que existe sim a teoria do caos na economia e que é algo que novas pessoas vão ter que aprender a viver nessa área. Tem um paper, só pra terminar, do Vicente Moreno Casas, tá no meu Instagram, que ele fala sobre a escola austríaca de matemática, considerando métodos na luz de complexity economics, né? É um paper que tem tudo a ver unir a teoria austríaca com a teoria da complexidade de Brian Arthur. Também tem a ver com esse tema, porque esse tema também está associado com a questão da interpretação de que sistemas econômicos não estão em equilíbrio, que os agentes dele não são racionais, que esses sistemas não são previsíveis, que a gente deve entender a forma humana como as pessoas agem, do ponto de vista computacional, algorítmico, né? E não do ponto de vista probabilístico, né? Como os keynesianos fazem. Primeiro tem que entender as causas, que as coisas, por exemplo, que o governo gasta demais não é investimento. Muitas vezes o governo gasta mais, só vai criar mais gastos, mais déficit. Que nem sempre investimento, entre aspas, investimento, né? Vai conseguir pagar os seus débitos futuros. Isso é um cálculo de risco básico, né? Que eu qualquer empreendedor tem que saber. Não é porque eu tô gastando mais, ou tô arrecadando mais, que no futuro eu vou conseguir ter algo sustentável. Tem várias questões atreladas nisso. Enfim, é isso. Até o próximo episódio.